E aí, tudo bem? Sabe aquela história que todo mundo já viveu ou ouviu falar? A árvore do vizinho. Às vezes é linda, cheia de sombra, mas os galhos já estão quase entrando pela janela, as raízes estão levantando a calçada ou então as frutas caem e fazem aquela sujeira toda no quintal. Pois é, isso dá uma briga. Mas olha, a boa notícia é que a lei tem respostas bem claras para esses problemas. Então vamos lá, direto ao ponto. A grande questão é: quando a árvore do vizinho começa a invadir o seu espaço, o que a lei realmente permite que se faça? Pode simplesmente pegar a serra e resolver a questão? E aquelas frutas, que estão penduradas bem em cima do seu terreno, pode pegar? Vamos descobrir exatamente o que a nossa legislação fala sobre isso. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa conhecer um conceito-chave do nosso Código Civil, o chamado direito de vizinhança. O nome já diz tudo, né? Ele existe justamente para botar ordem na casa, ou melhor, nas casas, e garantir que a convivência entre vizinhos seja a mais pacífica possível. Então, aqui está o pulo do gato. O seu direito de propriedade não é absoluto. Aquela ideia de, no meu terreno eu faço o que eu quiser, tem limites sim. A lei, na verdade, busca um equilíbrio. Ela quer garantir que o seu direito não atrapalhe a segurança, o sossego e a saúde de quem mora ao lado. É esse princípio que vai guiar tudo que a gente vai ver sobre as árvores. Ok, agora vamos entrar nos detalhes que geram mais confusão. Os frutos que caem, os galhos que avançam e as raízes que se espalham pelo terreno. Para cada uma dessas situações, o Código Civil tem um artigo específico que dá a letra. E a primeira regra, que está lá no artigo 1284, pode até te surpreender. A lei diz assim, os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. É isso mesmo que você ouviu. A fruta caiu no seu quintal, ela é sua. Mas calma, tem umas regrinhas. A queda tem que ser natural, sabe? Pelo vento, porque amadureceu, não vale lá chacoalhar o galho para fazer cair, hein? E também não pode pegar a fruta que ainda está presa na árvore, mesmo que o galho esteja em cima da sua casa. A lógica da lei é que isso funciona como uma espécie de compensação pelo trabalho que se tem de limpar a sujeira que as frutas causam. E os galhos e as raízes que estão invadindo o seu espaço? Aí, a gente vai para o artigo 1283 do Código Civil, que é bem direto. Ele dá o direito de agir por conta própria. No juridiquês, isso se chama autotutela. Ou seja, a própria pessoa pode ir lá e cortar o que está passando para o terreno dela. Agora, se liga nos limites, que isso aqui é importante. O corte só pode ir até a linha imaginária que sobe do muro, o tal plano vertical divisório. E olha que interessante, não precisa nem provar que o galho está causando algum problema. Se invadiu, já pode cortar. Mas, isso é crucial, de jeito nenhum se pode entrar no terreno do vizinho para fazer o serviço. O corte é feito do seu lado da cerca. E claro, o bom senso e a boa vizinhança sempre pedem uma conversa amigável, né? E quando a árvore está bem ali, em cima da linha que divide os terrenos, aquela que não se sabe se é de um ou de outro, para essa situação, a gente olha o artigo 1282, que trata da árvore que, na prática, é dos dois. Nesse caso, a lei parte do princípio que a árvore é como um condomínio, pertence aos dois vizinhos, e isso tem consequências bem práticas. Qualquer custo de poda, tratamento contra praga, o que for, tem que ser dividido. A responsabilidade por qualquer dano que essa árvore cause também é dos dois. E o mais importante, ela só pode ser cortada ou removida se os dois concordarem. Um sozinho não pode decidir. E aí, tá gostando de entender melhor os seus direitos? Se essa explicação está sendo útil, que tal deixar um like, se inscrever no canal, fazer um comentário e compartilhar com quem também precisa saber disso. Ajuda muito a gente a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade. Mas espera aí, antes de sair pegando a tesoura de poda, tem um ponto de atenção que é fundamental. O direito que o Código Civil garante não é a única lei que existe sobre o assunto. Ele pode, e muitas vezes vai, bater de frente com a legislação ambiental. E essa frase resume perfeitamente o problema. Ela deixa claro que aquele direito que o Código Civil te dá de cortar o galho não é um cheque em branco, não. As leis da sociedade, as leis ambientais, elas colocam regras bem rígidas que precisam ser seguidas. Olha só essa tabela para ficar bem claro. De um lado você tem o direito civil, que te dá a liberdade de cortar. Do outro tem o direito ambiental, que é fiscalizado pela prefeitura. E ele quase sempre exige uma autorização formal para qualquer tipo de poda ou corte de árvore. Se ignorar essa regra, o resultado pode ser uma multa bem salgada e, dependendo do caso, pode até ser considerado crime ambiental. Ou seja, uma lei não anula a outra. Então tá, sabendo de tudo isso, qual é o jeito certo e seguro de resolver o problema da árvore do vizinho sem criar uma dor de cabeça ainda maior?
vamos ver um passo a passo bem prático e dentro da lei. O melhor caminho é sempre começar pelo diálogo. Converse com o vizinho, de preferência mande uma notificação por escrito, explicando o problema. Ao mesmo tempo, documente tudo. Tire fotos, faça vídeos dos galhos, das raízes, de qualquer dano que a árvore esteja causando. O passo 3 é essencial. Ligue para a Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade e pergunte quais são as regras, se precisa de autorização. E se nada disso der certo, se a conversa não levar a lugar nenhum, aí o último recurso é a justiça, com uma ação para que o juiz obrigue o vizinho a resolver a situação. Bom, chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela companhia e pelo interesse em entender um pouco mais sobre esses direitos que afetam o nosso dia a dia. E para quem curtiu o assunto, aqui no canal tem muito mais conteúdo descomplicando vários outros temas do direito. É uma boa para tirar dúvidas e ficar por dentro dos seus direitos em outras situações. Afinal, conhecimento nunca é demais. É sempre bom lembrar que este material é informativo, tá? Cada caso é um caso com suas particularidades e às vezes a ajuda de um profissional faz toda a diferença. Para quem está precisando de uma orientação mais específica, a gente deixou um link na descrição que pode ajudar a encontrar um advogado. E para a gente fechar, fica a pergunta. E por aí? Como as questões de vizinhança são resolvidas? Deixa a sua experiência aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. A gente se vê na próxima?